Olá pessoal, meu nome é Márcio Silva Coelho, sou advogado especializado na área de acidentes do trabalho, previdência social e questões trabalhistas. Vamos falar um pouco aqui da Lei de Acidentes do Trabalho. A Lei de Acidentes do Trabalho, ela é uma grande desconhecida da população em geral. E ela contém benefícios importantes para aqueles que sofrem um acidente do trabalho, apresentem uma lesão relacionada ao trabalho, como por exemplo uma lesão de esforço causada pelo erguimento de peso, ou mesmo doenças provocadas pelo trabalho, tais como a surdez ocupacional, a tendinopatia, lesões pulmonares, doenças pulmonares provocadas pelo trabalho. Então, agora nós vamos falar um pouco dos benefícios relacionados a esses temas e que são capitulados pela Lei de Acidentes do Trabalho. O primeiro deles, é importante vocês saberem, que os benefícios gerados pelo acidente do trabalho não se ligam, não há necessidade da carência. O que você, muitas vezes, a pessoa, e até mesmo o próprio INSS, a pessoa sofre um acidente no mesmo dia do contrato de trabalho ou alguns dias depois e vai para o INSS e o INSS rejeita o ingresso do trabalhador para os benefícios em função da suposta carência, ou seja, falta de contribuição. Na Lei de Acidentes do Trabalho, isso não existe. O trabalhador está protegido pela Lei de Acidentes do Trabalho e os seus benefícios, que daqui a pouco eu vou falar, desde o dia em que foi contratado, desde o primeiro dia. Então, sofreu um acidente no mesmo dia que foi contratado, está protegido pela Lei de Acidentes do Trabalho. E quais são esses benefícios? Nós vamos lá. O primeiro benefício é o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença acidentário, ele difere um pouco do auxílio-doença previdenciário, este destinado a benefícios comuns. O auxílio-doença acidentário é específico para aquele trabalhador que sofreu um acidente do trabalho, apresenta uma lesão de esforço relacionada ao acidente do trabalho ou apresenta doenças relacionadas com o trabalho, como eu acabei de especificar agora há pouco. Além do auxílio-doença acidentário, nós temos duas modalidades de benefícios cabíveis para aquele que, após o afastamento do auxílio-doença acidentário, ainda apresentem sequelas derivadas do acidente ou das doenças que eu acabei de expor. Nesse caso, nós temos o primeiro deles é a aposentadoria acidentária. A aposentadoria acidentária, ela tem um valor ligeiramente superior à aposentadoria previdenciária. Mas todo mundo sabe o que é uma aposentadoria por invalidez. Então, nesse caso, nós temos uma aposentadoria acidentária que difere um pouco quanto ao seu valor da aposentadoria previdenciária, aposentadoria comum. Temos também esse grande desconhecido do público, que é o auxílio acidente de 50%. O auxílio acidente de 50% é destinado àquelas pessoas que sofreram um acidente do trabalho ou apresentem uma lesão relacionada com o trabalho ou uma doença relacionada com o trabalho, ainda conservam uma capacidade parcial para o trabalho. Não há necessidade de ser uma incapacidade total para o recebimento do auxílio acidente de 50%. E é aqui que eu quero fazer a distinção. A aposentadoria por invalidez é para aqueles que não podem trabalhar de jeito nenhum. O auxílio acidente de 50% é dado para aqueles que ocupam uma posição intermediária, ou seja, a pessoa conserva ainda uma capacidade de trabalho, mas ostenta uma incapacidade, uma sequela derivada do trabalho que interfere negativamente no trabalho da pessoa. E aqui
as modalidades de incapacidade são as mais amplas possíveis. Eu falo aqui de um dedo que não flexiona, de uma amputação de uma falange, eu falo aqui de um cotovelo que não mexe, de um tornozelo enrijecido em função de uma fratura, de um joelho que apresenta lesão ligamentar em razão de um trauma, e por aí vai. A pessoa pode ainda trabalhar exibindo uma incapacidade parcial derivada dessas situações, terá direito ao auxílio acidente de 50%. Qual é a grande vantagem do auxílio acidente de 50%? A pessoa pode continuar a trabalhar, só que no final de cada mês, além do salário que essa pessoa vier a receber, ela receberá também o auxílio acidente de 50%. O auxílio acidente de 50% não é pouco não, o seu valor, e corresponde, a grosso modo, a metade do salário que a pessoa ganhava quando sofreu o acidente. Então, é uma importância significativa que pode ajudar muito o trabalhador dali para frente. E esse benefício, e o que é mais importante, é pago até o dia da aposentadoria da pessoa. Mês a mês, quem paga é o INSS, não tem nada a ver com o patrão, e é um benefício de grande repercussão social, porque nós estamos falando aqui do pagamento do supermercado, do pagamento do aluguel, enfim, é uma importância que conta e que estará à disposição do trabalhador mês a mês, da data do acidente, mês a mês, até o dia da aposentadoria da pessoa. Esse benefício é o grande desconhecido da população dos trabalhadores em geral. E não é por acaso. O INSS não divulga esse benefício. O INSS, embora tenha uma obrigação social perante os trabalhadores, já que são os próprios trabalhadores que constituem o INSS através das contribuições, infelizmente nada fala e age com um critério, digamos assim, empresarial. E qual seria esse critério? O auxílio acidente, embora devido, e o INSS sabe disso, sabe quando é devido esse benefício, dá alta no dia da cessação do auxílio-doença e não concede esse benefício. Muitas vezes em situação clamorosa, em que deveria de conceder e não concede. Por quê? Porque aqui nós vemos então o critério empresarial, ou seja, é o lucro que o INSS está visando, e isso acontece com muita frequência. O INSS também não divulga esse benefício e isso contribui em muito com o grande desconhecimento dos trabalhadores em relação ao auxílio acidente, cuja importância social é muito grande. Temos aqui também uma situação muito importante, que é a estabilidade acidentária, ou seja, a pessoa, após o retorno, após a cessação do auxílio-doença, ao retornar para a empresa, ela terá uma estabilidade de 1 ano. Significa o quê? Que o empregador não pode mandar embora o trabalhador pelo prazo de 1 ano. Muitas empresas fazem a seguinte situação: falam para o trabalhador ficar em casa e vão pagando mês a mês o salário até completar 1 ano. Isso é possível, mas a garantia é clara. Não só a estabilidade de 1 ano do salário, mas também as férias relacionadas a esse ano, o 13º, o fundo de garantia, as contribuições do INSS, tudo isso está englobado nessa estabilidade de emprego. Muitas vezes ocorre um mascaramento do acidente ou da doença do trabalho. E como é que é esse mascaramento? É a ausência de comunicação do acidente ao INSS. Isso é uma obrigação do empregador, ao constatar a ocorrência do acidente, e imediatamente comunicar ao INSS a ocorrência desse acidente através de um documento chamado Comunicação de Acidente do Trabalho. Esse mascaramento
e associado ao desconhecimento do empregado sobre os direitos relacionados ao acidente de trabalho, causa um prejuízo muito grande na frente, quando aquele trabalhador busca a justiça, alertado da possibilidade de receber o auxílio acidente de 50% ou mesmo de ser aposentado por invalidez, busca a justiça na procura de seus direitos. Porque a justiça exige, então, a comunicação de acidente do trabalho. Aquela que o empregador deveria de fornecer e não forneceu, e o empregado pouco sabia da existência desse documento. Existe, sim, essa dificuldade, mas a lei de acidentes do trabalho está aí para amparar todos que a procuram e que tenham um conhecimento dessa lei. Nossa função aqui é exatamente essa: buscar esclarecer todos aqueles trabalhadores que sofreram um acidente do trabalho, e aqui eu digo e afirmo, o acidente do trabalho é imprescritível. Significa o quê? Vamos supor que o trabalhador sofreu um acidente há 10, 15, 20 anos atrás. Ele não perdeu esse direito. A lei de acidentes do trabalho e os direitos decorrentes do acidente do trabalho são imprescritíveis, ou seja, eles não perdem a sua eficácia. Basta que o trabalhador pleitear um auxílio acidente ou qualquer outro benefício decorrente da lei de acidente do trabalho de um acidente ocorrido há 10, 15, 20 anos atrás, se tiver a documentação relacionada àquele acidente, e aqui vai os atestados médicos, as fichas médicas, o próprio afastamento do auxílio-doença, o boletim de ocorrência quando a pessoa cai, enfim, todos esses documentos são hábeis para fazer a prova do acidente e, digamos assim, por assim dizer, desenterrar aquele direito ocorrido, de um acidente ocorrido há 10, 15 anos atrás, e ainda poder se beneficiar desse direito. Nada mais justo, porque a sequela de um acidente do trabalho é definitiva, vai acompanhar o trabalhador pelo resto da vida. Então, nada mais justo que esses direitos sejam imprescritíveis. Eu estou aqui encerrando essa nossa pequena conversa, nosso pequeno bate-papo. Se vocês quiserem saber mais sobre o nosso trabalho, por favor, busque no site www.advmcoelho.com.br. Até a próxima, pessoal!